recebê-la, é a busca da santidade. Cante isso, iniciando esse nosso retiro. Uma vida de graça e vitória é que Deus tem pra te dar. E a condição Pra você recebê-la, é a busca da santidade. Lutar hoje contra todo o pecado. Lutar contra todo o pecado que te separa de Deus. Rompa na sua vida com todas as barreiras. Com todas as cadeias. Ser livre inteiramente. Diga para o Senhor também: eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Viva, contemple esse amor do Senhor na sua vida. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesse retiro de carnaval. Eu sou o diácono Eduardo Almeida, diácono permanente da Arquidiocese de Belém. E hoje quero partilhar com você a palavra do Senhor na sua vida. Vivendo este encontro, esse retiro de carnaval com a Rede Nazaré de Comunicação, queremos entrar dentro da sua casa, da sua família e fazer desse carnaval um momento de encontro com o nosso Senhor. O tema que eu irei abordar neste dia é: despojai-vos do homem velho e revesti-vos do homem novo. Esse é o chamado que o Senhor nos faz, para que nesta hora, neste momento, nós possamos deixar as coisas velhas para trás e nos revestir com as coisas novas que o Senhor tem nos dado. Nós vivemos atualmente, meus irmãos, um mundo totalmente desarticulado, onde o relativismo tenta dominar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e nós precisamos dar um não para isso. Não atender os nossos desejos da carne, nem dessa mentalidade mundana do mundo, mas fazer a vontade do Senhor na nossa vida, e isso não é fácil. E essa prática que o mundo nos oferece tem nos levado a uma vida muito egoísta, materialista, que nos afastam de Deus, que nos afastam do desejo do céu, e faz com que a nossa vida seja desenfreada no pecado. Por isso, hoje o Senhor quer nos convencer acerca deste pecado, que nós somos pecadores pela nossa natureza, mas que não somos escravos do pecado, que nós podemos vencer o pecado, pois Cristo já venceu isso por nós. E nos reconhecendo como pecadores, é mais fácil para que o Senhor possa habitar em nossa vida. É mais fácil nós aceitarmos a salvação que vem de nosso Deus. Por isso, viva esse retiro intensamente, mergulhe nessa intimidade com o Senhor. E eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, ela que vai ser a luz para iluminar o nosso caminho nesse retiro, e abra na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 21. E vamos ver o que o Senhor tem a nos falar através dessa palavra. Os ensinamentos que o Senhor quer nos dar a respeito de nós nos despojarmos desse homem velho e nos revestirmos com um homem novo. São Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 21. Ele diz assim. No versículo 22. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, existe um jargão muito popular que diz mais ou menos assim:
o meu passado me condena. Eu não sei se você já falou isso, mas eu escuto com uma certa frequência alguns irmãos, por desconhecimento, dizer essa frase: o meu passado me condena. Como se a nossa história fosse somente uma história em que o passado age. O passado, obviamente, faz parte da nossa história. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos libertou de todo o pecado. O nosso passado já não pode ser a última palavra em nossa vida. Nós temos o hoje para mudar isso. Para termos um futuro em Deus, um futuro de uma vida nova. É preciso que nós rompamos com essas maldições que muitas das vezes nós cometemos contra nós mesmos, dizendo que o meu passado me condena. Você não pode parar no seu passado. Você não pode ficar preso a essas armadilhas, a essas correntes em que o pecado nos deixou. Não. Para isso, nós temos que aceitar a salvação que vem de Deus. É isso que São Paulo vem dizer à comunidade de Éfeso. E São Paulo convida eles a renunciar à vida passada. Essa vida em que quando eles não conheciam o Senhor. Então, antes de conhecer o Senhor, nós vivíamos uma vida mundana, pagã, cheia de vícios, de prostituições, de adultérios, de orgias. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de sermos uma pessoa nova, de hoje mudar a nossa vida. E é isso que Ele quer fazer conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Sabendo da nossa história, sabendo das nossas limitações, mas conhecendo também as nossas potencialidades e tudo aquilo que Ele pode fazer conosco. O Senhor quer nos libertar de todos os grilhões que nos aprisionam. Mas para isso, como São Paulo falava à comunidade de Éfeso, eu tenho que renunciar. Ninguém gosta de renunciar às coisas, porque é muito difícil nós nos desapegarmos. E muitas das vezes nós somos convencidos, e vemos isso muitas das vezes em irmãos pregando de uma maneira errada, dizendo assim: olha, o pecado é bom, porque se não fosse bom eu não pecava, nós só pecamos porque o pecado é bom, e isso é uma verdadeira mentira. Como é que o pecado pode ser bom se ele só me traz mal? Se ele destrói as famílias, se ele me leva a ter uma vida de prostituição, uma vida afastada de Deus, a mentir para as pessoas, a viver o adultério na família, com a sua esposa, seu esposo. Como é que o pecado pode ser bom? O pecado, ele é horrível, nojento. Mas você poderia me perguntar: então, diácono, por que nós pecamos? É porque o pecado, ele é prazeroso. Como toda droga, como tudo aquilo que não faz bem, ele nos causa essa sensação de prazer, de uma felicidade efêmera, mas que se nós continuarmos assim como toda droga, vai nos levar a uma escravidão. E somos levados a fazer coisas que a nossa razão, a nossa consciência, muitas das vezes não pensava em fazer. Mas como nós estamos escravos, totalmente entregues ao pecado, nós fazemos as coisas que eram absurdas para nós. Por isso, São Paulo fala com convicção: renunciai. O Senhor fala para nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs: renunciai. Renunciai a essa vida de pecado que você está tendo. Renunciai a essa sua vida materialista. Renunciai a sua vida hedonista que você está praticando. Nós precisamos ser convencidos disso. Tem um padre amigo meu que ele diz assim brincando: nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós temos que ser convencidos disso. Não julgados, não condenados, mas convencidos dessa nossa natureza pecadora, que foi lá dos nossos primeiros pais, no Gênesis, lá no paraíso. Adão e Eva ouviram a voz da serpente,
que os persuadiu a comer daquele fruto proibido, que tinha um aspecto agradável, que era prazeroso aos olhos, mas que trouxe os males para a nossa sociedade. Hoje, se nós não conseguimos vivenciar, se nós não conseguimos experimentar o amor de Deus em nós, é porque nós temos um grande mal na sociedade. E esse mal se chama o pecado. O pecado que nos faz sermos autossuficientes. Você já percebeu que na sua realidade, hoje, Deus está cada vez mais diminuído para as pessoas? Só eu me basto. Eu sou autossuficiente. Eu consigo as coisas, eu consigo realizar as coisas, eu não dependo de Deus para isso. Isso se chama autossuficiência. Quando Deus está apenas para me servir. Mas sou eu quem busco as coisas, sou eu que consigo vencer. Chego até a interpretar a Sagrada Escritura para o meu bem prazer. Querem ver um exemplo? Você provavelmente já ouviu isso. Os irmãos que vivem essa autossuficiência, que estão entregues ao pecado, costumam geralmente dizer assim: mas Deus me aceita como eu sou. Mentira! Isso é uma verdadeira falsa doutrina que nós temos ouvido por aí, que nós temos que romper. Deus não me aceita como eu sou. Se eu sou pecador, se eu sou egoísta, se eu sou infiel, se eu sou mentiroso, se eu sou maldoso nas minhas ações, como é que Deus pode me aceitar assim? Se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se é fidelidade, como é que Ele pode me aceitar assim completamente diferente dEle? Pois os seus ensinamentos eu não tenho aprendido. Deus não me aceita como eu sou, mas Deus me acolhe como eu estou. Por isso o Senhor te acolhe agora, meu irmão, minha irmã, na sua necessidade, na sua fragilidade, nas lutas que você tem travado e muitas das vezes tem sucumbido. Deus te acolhe nessa sua fraqueza, mas para que você possa ir além, para que você possa dar um salto na fé, para essa vida nova que São Paulo convida essa comunidade de Éfeso. Porque uma coisa é nós vivermos como éramos antes de conhecer o Senhor, mas uma coisa completamente nova é quando nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador. Eu poderia aqui ficar contando o meu testemunho durante todo o dia, dizer dessa vida pródiga que eu tive também, né? Antes de conhecer o Senhor, antes de realmente o ter como Senhor da minha vida, viver uma vida daquele filho que pediu toda a herança para o pai e foi viver os prazeres do mundo, mas quando acabou o dinheiro, e ele sentiu a necessidade do homem, porque o pecado ele nos engana nisso, ele faz com que aquilo que é feio possa parecer bonito aos olhos, mas quando nós mergulhamos naquilo que parecia bonito, vem a tristeza, vem a decepção, vem a podridão, e aí nós nos vemos na sarjeta, na lama. Por isso nós precisamos reconhecer hoje que nós somos pecadores, porque só nos reconhecendo que somos pecadores, nós podemos buscar ajuda e elevar a nossa mão ao Senhor e dizer: Senhor, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. São Lucas, no seu evangelho, vem nos dizer essa passagem lá no capítulo 15, versículo 11 em diante. O filho teve que reconhecer que pecou contra o céu, pecou contra o pai, que precisava da misericórdia do pai, e essa é a grandeza da nossa igreja, essa é a grandeza do nosso Deus. Ele é um Deus misericordioso, que Ele esquece o nosso passado, Ele apaga de uma vez por toda, como Ele fez na cruz. Na cruz, Jesus está lá, aquele que não cometeu pecado, vem dizer o evangelista, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado, por mim
e por você. Jesus não tinha nenhum pecado, mas ele leva para a cruz o meu e o seu pecado. Para quê? Para que nós pudéssemos ser livres, lavados com o seu sangue precioso, sermos lavados também de todo o nosso pecado. Jesus matou o pecado na cruz, matou aquele poder que tinha sobre nós de nos escravizar. Portanto, eu e você, apesar de sermos pecadores, já não somos mais escravos do pecado. Jesus Cristo nos libertou. E hoje nós podemos ter uma vida nova, sermos esse novo homem que São Paulo convida a comunidade de Éfeso, esse novo homem revestido na mesma imagem e semelhança de Deus. Porque para Deus nós somos criaturas novas. Quando nós nos decidimos para romper com o pecado na nossa vida e viver essa vida nova com o Senhor nos reveste com uma túnica nova, uma túnica da esperança, da misericórdia por Ele que é infinita. Por isso eu e você temos que nos reconhecer que somos pecadores. O catecismo da nossa igreja, lá no parágrafo 1849, vai dizer assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. Então veja, meu irmão, minha irmã, o pecado, nós precisamos entender o que ele é e como ele age na nossa vida. Muitas das vezes nós somos tentados pelo demônio nas nossas ações cotidianas, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos vencer com os 3 inimigos da nossa alma, que São João da Cruz nos ensina. São João da Cruz, quando ele vai falar que o homem está nessa luta constante contra o inimigo de Deus e nós, ele diz que nós precisamos vencer 3 inimigos da nossa alma: o mundo, o demônio e a carne. São João diz que a carne, ela é a mais obstinada, pois ela vai justamente nos nossos deleites, nos nossos prazeres, naquilo que é mais latente em nós. Por isso a dificuldade de nós rompermos com o pecado. Sozinho, meus irmãos, nós não vamos conseguir isso. Por isso, o texto nos convida a sermos imagem e semelhança de Deus. Eu estou aqui, não posso ver o seu rosto, mas ao contemplar o rosto do nosso irmão que aqui está, e ao imaginar você que nos acompanha aí através do seu televisor, eu posso perceber a beleza de Deus na sua face. Como você é lindo, meu irmão, como você é linda, minha irmã. Mas nós não somos convidados apenas a refletir a imagem bela de Deus, mas nós somos convidados também a refletirmos a semelhança de Deus. E o que Deus é? Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia. E nós somos convidados nesse dia a expressarmos ao mundo essa imagem e semelhança de Deus, a nos revestirmos com essa roupa da imagem e semelhança de Deus. Deus quer agir na sua vida. Deus quer renovar a sua história. Quer romper com todos os grilhões que te aprisionam do pecado. Romper com todas as cadeias que têm prendido você e eu, amados irmãos, numa vida pecadora. Mas para isso, nós temos que nos reconhecer que somos pecadores. E depois disso, aceitar Jesus como meu Salvador, que pelo seu sangue na cruz, eu fui liberto e lavado de todo o pecado. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Veja, se nós temos um mal do mundo, e este mal se chama pecado, todo mal é vencido pelo bem. Não existe uma força maior que não o amor, que não a misericórdia. E hoje nós podemos ser esse homem e essa mulher nova. Deus não quer que nós fiquemos reféns do nosso passado, mas quer nos dar hoje a oportunidade de sermos um homem novo, uma mulher nova. E para isso,
nós precisamos acolher o sacrifício de Jesus na cruz, o seu sangue redentor, que nos lava, que nos purifica e que nos salva. É isso que o Senhor quer nos apresentar. É este Deus Salvador, o Emanuel, Deus conosco, que nós iremos conhecer. Mas isso no próximo bloco. No próximo bloco nós iremos conhecer Jesus como nosso Salvador. Continue sintonizado conosco nesse retiro de carnaval e vive essa experiência com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Retomamos, meu irmão, minha irmã, este outro bloco desse nosso retiro de carnaval. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Nazaré, vivendo essa experiência de retiro com o Senhor. No primeiro bloco, meditando sobre este tema, revestidos desse homem novo, despojai-vos do homem velho e revestivos do homem novo que o Senhor nos convida, nós falávamos muito sobre o pecado, do pecado que Cristo, pelo seu sangue na Santa Cruz, nos libertou. Portanto, já não somos mais escravos do pecado, nós somos livres no Senhor. E nessa liberdade que o Senhor nos concedeu, nós podemos viver uma vida nova. E meditando na passagem da carta de São Paulo aos Efésios, do capítulo 4, versículo de 22 a 24, o São Paulo fala à comunidade: revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Agora nós somos convidados a isso, a aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos mudar de vida. Os gregos têm uma palavra para isso, eles chamam de metanoia. É essa mudança de mentalidade que nós temos que ter. A nossa vida era uma vida passada, uma vida com valores diferentes, com atitudes, com pensamentos, com palavras diferentes. Mas, como Jesus nos libertou do pecado, agora eu sou convidado a uma vida nova, a uma vida renovada. O livro de Neemias vai dizer assim: nosso Deus é o Deus do perdão. Isso é uma verdade, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus é um Deus do perdão que esquece o nosso passado. Ele apaga completamente, para que não reste nada que possa nos subjugar, se nós nos comprometermos a essa vida nova. Deus, com seu sacrifício na cruz, através de Jesus Cristo, seu único Filho, Ele nos deu uma vida plena, uma vida abundante. João 10:10 vem dizer isso. Uma vida em abundância é o que o Senhor quer nos dar. Só que essa vida, amados irmãos, é para ser vivido no nosso dia a dia. Sozinhos nós não somos capazes dessa mudança em nós. Sozinhos nós não conseguimos romper com as barreiras do pecado, com os vícios, com os grilhões da escravidão. Por isso nós precisamos da força do alto. Nós precisamos do Espírito Santo, para que Ele venha em nosso auxílio, para que Ele venha em auxílio da nossa fraqueza e combata com nós. Mas veja, aqui está um ensinamento muito bonito do nosso Senhor para nós. Deus, Ele não combate por nós. Deus não combate por você, meu irmão, minha irmã. Deus combate com você, comigo. Pois para nós vencermos todos os medos, vencermos o pecado, o Senhor precisa que eu e você façamos a nossa parte. Você precisa reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de ajuda. Veja, quando o nosso carro está com defeito, nós levamos ele ao mecânico. Quando nós estamos passando por alguma enfermidade, nós procuramos o médico. Mas quando a nossa vida espiritual é quem precisa de uma ajuda, quem você está procurando, meu irmão, minha irmã?
Com quem você está se orientando? Nós precisamos nos orientar, nos recorrer com aquele que nos levam a revestir-vos de Deus, a sermos imagem e semelhança de Deus. Por isso a nossa vida precisa ser nova. E aqui eu quero exortar e chamar a atenção de muitos irmãos. Eu fui convidado, vou dizer só o pecado, não o nome do pecador. Eu fui convidado recentemente para falar para uma turma de catequese, para jovens. E eu falava sobre a castidade. E a castidade, obviamente, não é só para ser vivida na juventude, mas é em todos os momentos da nossa vida. Eu, como diácono permanente, casado, preciso viver a castidade também no meu matrimônio. E eu falava para os jovens assim: meu irmão, minha irmã, cuidado com os eufemismos que nós vivemos hoje. Nós queremos transformar aquilo que é pecado, aquilo que é horrível, numa coisa insignificante. E eu falava para eles: sexo antes do casamento é fornicação. Fornicação. E aí uma catequista veio: diácono, cuidado, a gente não pode falar isso. Eles vão se escandalizar. Meu irmão, minha irmã, essa palavra não é minha, essa palavra está na Sagrada Escritura. É palavra de Deus para nós. Sexo antes do casamento é fornicação, por isso nós não devemos fazer sexo antes do casamento. Não importa a nossa condição. Assim como o sexo fora do casamento é adultério, eu não posso fazer também. Eu preciso viver a castidade no meu matrimônio, eu preciso viver a castidade na minha juventude. Mas que juventude nós queremos formar? É uma juventude cristã, uma juventude que vive os prazeres do mundo, que acha que amar é passar a mão no corpo da outra pessoa, é fazer coisas que só não podemos fazer só com um laço matrimonial. Mas com medo de escandalizar, muitas das vezes nós nos privamos de pregar a palavra de Deus, de fazer com que nós possamos ver que aquilo que nós estamos praticando é um pecado. Por isso São Paulo fala a essa comunidade: porque vocês fazem isso? Porque vocês vivem a idolatria? Porque vocês vivem a fornicação, o adultério, a mentira na sua vida? Porque os vossos corações estão endurecidos. Porque os vossos corações não se abriram ainda à graça de Deus. Porque os nossos corações, a nossa mente ainda não reconheceu Jesus como nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, o sacrifício de Cristo na cruz não pode ser em vão. Ele morreu para me salvar, para te salvar, para nos libertarmos dessa nossa vida de pecado. Aceite a salvação de Jesus Cristo neste dia por você, que o seu sacrifício não são em vão. E essa nossa mudança de vida, aceitar Jesus é mudar de vida, é mudar de mentalidade. E isso traz para nós gestos concretos. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o auxílio do alto, que nos ajuda a nos santificar. Santificados pelo Espírito Santo. Por isso, eu quero te convidar, neste dia, a você clamar ao Espírito Santo, pedindo o dom da fortaleza. Por que o dom da fortaleza? O dom da fortaleza nos dá a coragem para enfrentar o medo, enfrentar o inimigo de Deus e nós. E com a ajuda do Espírito Santo vencê-lo. Só com a ajuda do Espírito Santo nós podemos vencer o pecado, podemos vencer o inimigo de Deus. Mas se eu querer ser autossuficiente e vencer com as minhas próprias forças, eu vou cair ainda mais. Por isso eu preciso dessa renovação. E essa renovação se concretiza com comportamentos. Eu me recordo dessa minha vida passada, e dando um pequeno testemunho para você, eu adoro futebol, adoro.
Adoro futebol, gosto muito, fico na frente da TV acompanhando o meu time do coração, vou quando tenho oportunidade aos estádios, mas para quem conhece, já foi ao estádio, sabe que aquele ambiente ali não é um ambiente em que Cristo muitas das vezes é testemunhado. E lá, estando no meio daquele meus irmãos que estão ali para acompanhar o nosso time do coração, de vez em quando a gente escuta uma palavra, né? Seu filho da... Taranã, juiz vai comer. E digo, meu Deus, eu estou ali, como é que eu posso agora então mostrar essa vida nova, mostrar que eu sou revestido de Deus neste local, onde não é o objetivo anunciar Jesus. E eu estou lá no estádio, e aí quando o jogador do meu time dá um passe que não deveria dar, eu digo, filho de Deus amado, cadê o discernimento? Jesus, dá o discernimento para esse jogador. Meu irmão, cadê a tua paciência? Não entra assim. E aí eu começo a ver os olhares me olhando assim, as pessoas discretamente se afastando, como se dissesse, rapaz, está doido. Como é que ele está pedindo discernimento para o jogador que está jogando bola? E não chamar os palavrões que são colocados para o juiz, para o jogador, que vem da torcida, é porque nós precisamos renunciar, meu irmão. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos convidados a santificar o mundo com a nossa presença santificadora através do Espírito Santo. Por isso eu não deixo de assistir os jogos, eu não deixo de ir para os estádios. Eu vejo essa condição de diácono me permite ir bem menos, mas quando eu posso eu vou para torcer para o meu time de uma maneira sadia, sem menosprezar o irmão que perdeu, porque eu estou alegre, mas o irmão está triste, e se ele está triste, por solidariedade eu tenho que me entristecer com ele, porque ele é meu irmão, mas não deixo de me alegrar com a vitória do meu time, sem precisar encarnar, como nós dizemos aqui, sem precisar menosprezar o outro, mas viver de uma maneira diferente, com comportamentos concretos. Não posso deixar que a raiva, que a paixão venha me dominar, venha julgar o outro, a xingar o outro, deixar que a malícia do meu olhar, nas minhas palavras, possam proferir blasfêmias, possam me levar a ter conversas desonestas. Não dá, pois eu fui revestido de um homem novo, criado à imagem de Deus. Por isso também eu devo me permitir a renovação espiritual dos meus pensamentos. Pensamentos novos, pensamentos que levam à vida, pensamentos que levam à construção de uma família nova, de viver uma vida nova em Cristo. Pois foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus se entregou na cruz. Meu irmão, minha irmã, extermine da sua vida o homem velho, a mulher velha. E para isso, você precisa ver quem era você antes de conhecer Jesus. Muitas das vezes, nós esquecemos disso. Meu Deus, como eu era e como eu estou hoje. Veja, Deus te acolhe, mas Deus te acolhe para te mudar para algo melhor. Porque Ele sabe que você pode ser melhor. Hoje, você tem a oportunidade de decidir por uma vida nova, por uma vida com o Senhor, uma vida no seu Espírito Santo, quebrando com tudo aquilo que te aprisiona, deixando que Jesus possa verdadeiramente ser o Senhor de toda a sua vida. Não sei se você tem aí próximo de você uma cruz, ou se você está com a Sagrada Escritura, mas se você tiver uma cruz como nós temos aqui no nosso estúdio, pegue essa cruz, ou olhe para essa cruz que aqui está. Esse foi o sacrifício que Deus fez por nós, enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê seja salvo. Meu irmão e minha irmã, eu e você somos salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Que este sacrifício não seja em vão.
Que este sacrifício nos leve a nos revestirmos, a deixar o homem velho para trás e nos revestimos desse homem novo, com nova mentalidade, com novos comportamentos. Exterminar esse homem velho, dia a dia, pensamento a pensamento, atitude a atitude. É no nosso cotidiano, é diariamente que isso irá acontecer. Nos momentos em que o Senhor nos recordar na nossa consciência que este não é o caminho que nós devemos seguir, que o caminho que nós devemos seguir é o caminho que o Senhor nos escolheu, que essa palavra não está nos lábios de Deus, que os nossos lábios são para louvar o Senhor, para promulgar as suas bênçãos, para promulgar as suas graças na vida das pessoas, para que os nossos pensamentos possam ser somente para Deus. Para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa reconhecer-se pecador, reconhecer qual é o seu pecado. O pior pecador é aquele que não reconhece o seu pecado. Veja como é engraçado. Aprendemos com a nossa igreja. Os santos da nossa igreja, quanto mais santos eram, mais pecadores se achavam. E eu e você, como somos? Iguaizinhos, não é verdade? Como diz a juventude, só que não. Quanto mais pecadores nós somos, mais santos queremos nos achar. Rompa com o pecado na sua vida. Se eu não estou enganado, São João Paulo II falava assim: o santo é o pecador que não desistiu. Não desista, meu irmão, minha irmã, da busca da santidade na sua vida. Busque a santidade de vida nas suas coisas cotidianas, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua casa. Seja revestido da imagem e semelhança de Deus. E assim nós conseguiremos levar Jesus Cristo a todos aqueles que necessitam. Para isso, clame ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo nesse dia, para que Ele possa derramar sobre você nessa hora os seus dons, os seus carismas, as virtudes que nos levam a ser um homem e uma mulher melhor. A temperança, a fortaleza, a justiça, para que nós possamos ser verdadeiramente revestidos com essa túnica nova, essa túnica pura que o Senhor nos dá, nos lavando com o seu sangue que jorra da cruz. Deus quer nos lavar agora, meu irmão, minha irmã. Sinta como Santa Faustina nos fala no seu diário da Divina Misericórdia, em que na hora da misericórdia jorra abundantemente o sangue do Senhor sobre nós, nos lavando, nos purificando. Sinta esse sangue de Jesus agora sair da cruz e lavar você inteiramente, te libertando de todo o pecado, de todo o grilhão que te aprisiona. Busque essa vida nova, busque nascer de novo agora, da água e do Espírito Santo. Vem Espírito Santo em nosso auxílio, vem Espírito Santo em nossa necessidade. Nascer de novo, Da água e do Espírito, da água e do Espírito Santo. Se você conhece essa canção, faça dessa canção a sua oração de entrega ao Espírito Santo de Deus. Quero nascer de novo, da água e do Espírito Santo. Diga para o Senhor: tudo que eu mais quero, Senhor, tudo que eu mais quero é te adorar. Coloca essa confiança na canção. Tudo que eu mais quero é te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, revestido desse homem novo que tu me convida a ser. adorar. Tudo,
do Senhor, tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te adorar. E ergue teus braços, com uma atitude daquele que suplica e peça: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, Minha força, minha força, meu socorro. Vai clamando ao Espírito Santo de Deus. socorro vem de ti. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, me ajuda a prosseguir. Meu socorro vem de Meu ti. socorro vem Para finalizarmos esse momento, cante forte: vem Espírito. Espírito Santo, Minha força, minha força vem de ti. meu socorro vem de ti. Meu socorro vem de ti. Vem Espírito Santo e me ajuda. Vem Espírito Santo, me ajude a prosseguir. Meu socorro vem de ti. E que esta bênção possa retirar todos os males da sua vida. E que o Senhor possa lhe dar o perdão de todos os seus pecados. E que nos leve a uma vida de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.